vamos iniciar um debate entre os parlamentares. Eu convido agora, então, para o nosso programa o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e também o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Todos são vice-líderes, Alencar Santana, vice-líder do governo na Câmara, e Carlos Jordi, vice-líder da oposição na Câmara. Deputados, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu vou explicar um pouquinho para os senhores como vai funcionar. A gente vai fazer uma pergunta, cada um tem direito a 1 minuto e meio de resposta. Eu vou começar pelo Alencar Santana, que está aqui à minha esquerda, só questão de espaço mesmo. Depois o Carlos Jordi responde imediatamente. Eu pergunto, um responde, depois o outro responde. A gente pode também ir para um direito de resposta e passa para as outras perguntas. Então, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Já começo perguntando aos senhores, na opinião de vocês, quais mudanças agora nesse novo texto os senhores acharam que vão valer? Qual foi a opinião geral sobre esse novo texto apresentado ontem sobre o PL antifacção? Esse texto ainda tem problema. O Derrite, que chegou aqui querendo ser o dono da ordem, em 4 dias já apresentou 3 versões. A primeira, um desastre, tirando total competência da Polícia Federal de investigar o crime organizado. Na segunda, ele dizia que a polícia tinha que avisar o governador se fosse investigar as facções, o crime organizado. Uma barbaridade. Provavelmente deve ser o método que ele utiliza em São Paulo, avisando o Tarcísio, quando a Polícia Civil, que quase não faz nada lá, fosse fazer uma operação contra o crime organizado. Talvez seja por isso que a Polícia Civil lá não combate o crime organizado para valer. Que ele colocou no texto. Não, tem que comunicar ao governador que a Polícia Federal vai investigar o crime organizado. Barbaridade. Uma verdadeira intromissão e enfraquecimento da Polícia Federal e uma proteção aos manda-chuvas do crime organizado, aos barões do crime organizado. E agora, ele ainda continua, a nova versão tem problemas. Na proposta original do governo Lula, os bens utilizados ou os lucros auferidos pelo crime organizado poderiam ser imediatamente confiscados e utilizados, dado outra finalidade, reforçando inclusive a Polícia Federal, reforçando o efetivo, valorizando a estrutura ao ir para o Fundo Nacional de Segurança. Agora não, ele está dizendo que tem que ter um processo civil e só ao final do processo discutir para onde vai o bem. Ora, ele está protegendo tempo, deputado. Quem? Desculpa eu interromper o senhor. Quando eu aparecer na tela, vão faltar 20 segundos para o fim da contagem. Só para os senhores terem uma ideia agora, então. Finalizado, então, com a palavra, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Olha, o que nós estamos percebendo é que o governo Lula e sua base estão realmente muito incomodados porque eles perderam totalmente a narrativa sobre segurança pública. Na verdade, nunca tiveram. Sempre foram coniventes com as facções, sempre foram complacentes e ligados ao crime organizado, e isso ficou muito evidente com essa mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro, e eles sabem que isso tem causado um grande estrago na imagem do governo Lula. Eles correram para tentar fazer alguma coisa, dar alguma resposta, já que existem vários projetos que tratam sobre esse tema, inclusive projetos que classificam essas facções como organizações narcoterroristas. E é assim que devem ser tratados, porque o mundo inteiro já vem tratando essas facções dessa forma, porque o modus operandi é realmente de organizações narcoterroristas. Só que eles são contrários. Eles não são favoráveis a um tratamento de narcoterroristas, porque muitos desses faccionados são os eleitores, são as pessoas que têm relação com o governo Lula. Isso fica muito evidente desde o momento em que Lula ganhou a eleição, e os que mais comemoraram foram os faccionados em presídios. Enfim, nós temos aí uma grande narrativa que já foi desmontada sobre a questão da Polícia Federal. A Polícia Federal não está sendo impedida de investigar esses crimes. Na verdade, a competência para crimes que já havia sido estipulada no projeto antiterrorismo é que estava sendo colocada pelo Derrite para que fosse feita no seu substituto. Mas isso já foi corrigido, porque, na verdade, o antiterrorismo, a lei antiterrorismo não será modificada, será um novo marco legal. Deputado Alencar Santana tem direito a mais 20 segundos de direito de resposta.
para a próxima resposta. Eu quero saber dos senhores agora se vocês acreditam que esse PL é uma disputa política ou realmente uma agenda real de combate ao crime. Deputado Alencar Santana com a palavra e mais 20 segundos de direito de resposta. Tá. Para o governo Lula é uma política muito importante. A PEC da segurança está aqui desde o primeiro semestre. Já podia ter sido aprovada, infelizmente os bolsonaristas não deixam. E a PEC da segurança reforça o papel da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Lembrando que os governadores do Rio de Janeiro, Tarcísio e outros, desde o primeiro semestre, bradaram contra a proposta da PEC da segurança. São contra a PEC da segurança. Por quê? E agora eles mostraram a verdadeira face, onde quiseram, né, acorrentar a Polícia Federal para impedir que ela investigasse o crime organizado. Isso está no texto, está no sistema. Que alguém tiver dúvida daquilo que eu estou falando, basta entrar lá no site da Câmara, PL 5582/2025, pegar o primeiro parecer. E se não fizer contente, pega o segundo parecer. E se não ficar contente, pega o terceiro parecer, onde está lá impedindo que, por exemplo, se uma empresa utilizada para lavagem de dinheiro ou qualquer outra prática criminosa, a Polícia Federal poderia entrar nela, colocar interventor para tomar conta dos bens e apurar tudo o que ocorreu. Com a nova proposta do secretário do Tarcísio, do DERIT, não será feito isso. Vai esperar um processo judicial longo para se poder fazer algo. Enquanto isso, essas empresas vão dar fim nos bens, no patrimônio, e depois ninguém mais acha, que ocorre hoje. Agora, é estranho que tanto na PEC da segurança, como nesse projeto antifacção proposto do governo Lula, não deram nenhum momento a relatoria para um deputado do PT ou da base do governo. Deram só para deputados de oposição que transformam ou são contra ou obstruem o projeto. Dá para perceber claramente quem quer efetivamente combater o crime organizado, tempo, deputado. Criar leis importantes, de quem quer enganar. Então tem uma diferença brutal. Com a palavra agora, o deputado Carlos Jordi. Na verdade, o que nós estamos vendo é o governo tentando construir narrativas para fingir que combate o crime organizado. O deputado mencionou aqui a PEC da segurança pública. Essa PEC é um engodo, é uma PEC que, se tivesse sido aprovada, inclusive, a mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro jamais teria acontecido, porque essa PEC retira a autonomia das polícias estaduais e concentra tudo no governo federal. As polícias estaduais deveriam seguir a cartilha do governo federal se esse texto já teria sido aprovado. Por isso que é um total desastre. A outra narrativa que eles trazem, e que inclusive eu não consegui concluir a minha resposta no take anterior, o que acontece? É uma modificação na lei antiterrorismo. Aquela proposta do DERIT modificava a lei antiterrorismo para tipificar as facções como organizações terroristas. Isso mudou, já que o governo e o STF, muitos não querem classificar como as facções como terroristas. Ele criou um novo diploma legal, um marco legal de combate ao crime organizado. E por isso que agora não existe mais essa diferenciação, porque a lei antiterrorismo, ela colocava que era exclusividade da Polícia Federal combater aqueles crimes. Então, DERIT colocava que cada um dos entes federativos poderia investigar ou atuar de acordo com a sua competência. E não tem esvaziamento nenhum da Polícia Federal. Quem esvaziou a Polícia Federal, infelizmente, foi o governo Lula, determinando que persiga adversários e que não faça mais seu papel em prender corruptos como fazia antigamente. Quero saber dos senhores qual é a opinião de cada um sobre equiparar a organização criminosa ao terrorismo. Qual seria a opinião do senhor Alencar Santana? Tá sem som. Doutor, o senhor colocou no mudo sem querer. Deputado. Lembrar uma situação aqui, matéria inclusive da Folha de São Paulo. Hoje, 7 presos do Comando Vermelho foram transferidos para presídios federais, a pedido do governador do estado. A segurança no Rio de Janeiro é tão boa que o governador não consegue tomar conta dos seus presos e está mandando para o governo federal. E ainda quiseram
acorrentar a Polícia Federal, impedindo dela agir. É simples. Na primeira versão e na segunda, vejam o artigo 11, parágrafo único. Na nova versão, sobre o perdimento de bens, veja o artigo 21C. E ali vocês vão dizer, está claramente que está no texto colocado pelo DERIT. Sobre equiparar A com B, grupos terroristas que têm finalidade política, organizações criminosas que visam lucro, nem os Estados Unidos classificam seus grupos criminosos internamente como terroristas. O Brasil não pode ter sua soberania atingida por interesses norte-americanos defendidos pelos bolsonaristas, como o Bananinha, que está lá defendendo o tarifaço, outras medidas, está aí no Brasil, provavelmente o Jordi apoia, como governador Tarcísio, Cássio e companhia. São coisas extremamente diferentes. Há um risco à soberania nacional com isso, há um risco de afugentar investidores e não tem sentido nenhum na eficácia do organizado. A proposta do governo Lula endurece muito a pena e o combate às organizações criminosas, inclusive sobre seus patrimônios. A proposta trabalhada novamente pelo DERIT, Jordi, faço uma aposta contigo aqui ao vivo. O DERIT vai mudar de novo o parecer, porque ele não consegue segurar de tão ruim que é. E ele mesmo, na primeira versão, não equiparou de forma direta, nem nessa agora, nem na segunda, ele tirou o poder da Polícia Federal, mas ele vai mudar de novo. Aposto contigo o que você quiser. Com a palavra agora, deputado Carlos Jordi. É impressionante como os petistas adoram viver de narrativa, né? Eles estão realmente batendo cabeça, não sabem mais o que fazem para tentar emplacar essa narrativa de que retirou a autonomia da Polícia Federal. Isso já foi provado por A mais B. Mas você sabe o que é verdade, Alencar? Você sabe o que é realmente a verdade cristalina? É que mais de 80% da população quer, sim, é favorável que essas facções sejam tipificadas como terroristas. E vocês são contra. Vocês são contra porque todo mundo sabe que vocês têm relações, o PT tem relações com faccionados, com organizações criminosas. Olha aí a drama do tráfico que visitou o Ministério da Justiça no ano passado. Olha aí o Lula na Fazenda do Moinho, na favela do Moinho. Ingressou lá com autorização também de uma irmã de faccionado, de um líder do PCC. Essas facções são terroristas, sim, e é assim que devem ser classificadas. Sabe por quê? Vocês falam tanto em soberania nacional e não existe soberania nacional nesses locais. Lá existem barricadas que impedem a entrada da polícia, impedem a entrada de moradores de outras comunidades que são dominadas por outras facções. Lá existem seus próprios tribunais, existem as suas próprias leis, tribunal do tráfico, as pessoas são ameaçadas, as pessoas perdem as suas residências para o tráfico, seja porque servirá de sede para uma facção ou simplesmente porque eles querem pegar aquela casa e alugar para outra pessoa. Estão tomando o Estado brasileiro de forma fatiada. A soberania do nosso país não existe nesses locais. E é por isso que devem ser tipificados como facções e vocês terão muita dificuldade em explicar para a população por que eles são contra. Na próxima resposta, o deputado Alencar Santana vai ter mais 10 segundos. Bom, agora com esse novo texto, houve também a mudança dos crimes que passam a ser hediondos. Essas novas tipificações, elas entram no rol dos crimes hediondos, o que vai endurecer as regras de progressão de regime e impede a anistia, graça ou indulto. Eu quero saber a opinião dos senhores quanto a essa mudança. Alencar Santana com mais 10 segundos. Gabriela, eu queria aqui ler a todo mundo para o artigo 11, inciso 2º, e depois eu vou ler o parágrafo 1º. Proposta do DERIT. Nos crimes previstos no artigo 2º-A e aqueles a eles interligados por conexão ou continência, a investigação criminal caberá às polícias civis e a competência para processamento e julgamento da Justiça Estadual, respeitados os critérios de competência previstos. Ora, se isso for aprovado, aquela operação que fechou a Manguinhos aí no Rio de Janeiro, a operação da Carbono Cuto, elas sairão da Polícia Federal e irão para a Justiça Estadual. Isso aqui acorrenta a Polícia Federal, a Promotoria Federal, a Justiça Federal. Está no texto. Aí vem o parágrafo único. Quando houver repercussão interestadual, e a gente sabe que o crime organizado hoje não tem fronteiras estaduais e nem transnacional, potencial de afetar a segurança nacional ou de estabilizar a ordem pública internacional, quer dizer, só quando tiver risco internacional,
poderá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mediante provocação do governador do estado, determinar a atuação conjunta das forças federais e estaduais. Ora, e tirava completamente a Polícia Federal e ela só ia atuar quando um governador assim pedisse. Ah, é brincadeira, né? Isso está com cheiro de gente que tem acordo com o crime organizado nos estados, não quer investigar, sabe onde os barões do crime organizado estão e não estão na favela, estão nas mansões e não querem combater eles. Tenho certeza que o governador Tarcísio está com medo do que o Beto Louco pode falar e que tá envolvido na Operação Carbono Oculto. Com a palavra, Carlos Jordi. Olha, é impressionante ouvir os petistas, o governo, reclamar de uma suposta retirada de autonomia da Polícia Federal, quando a Polícia Federal até agora não agiu em nada para combater o crime organizado. Pelo contrário, a Polícia Federal é tigresa, né? O André Rodrigues é tigrão para perseguir adversários políticos, mas é tchutchuca para proteger bandidos do INSS, é tchutchuca contra os faccionados do Comando Vermelho, porque inclusive isso ficou claro quando Cláudio Castro disse que ele havia solicitado o auxílio do governo federal e também o próprio André Rodrigues desmentiu publicamente o Lewandowski, dizendo que ele tinha sido comunicado e que solicitaram o apoio da Polícia Federal para combater o crime organizado naquela mega operação, mas falaram, não, olha, não, essa não é a nossa atuação. Cara, a Polícia Federal, que já foi gloriosa, está sendo desonrada pelo governo Lula. Olha, você sabe por que o Alencar não respondeu a sua pergunta? Porque eles são contrários a todas essas questões que estão sendo trazidas de endurecimento penal, acabar com progressão de regime, endurecer os benefícios penais, tornar mais difícil liberdade condicional para faccionados, para líderes de facções, para que eles também cumpram pena em presídios federais para que fiquem isolados. Eles são contrários, porque, você sabe, já expliquei aqui, eles têm uma relação intrínseca com essas facções. O PT é a maior facção de todas, aliás. Aos senhores, se a PEC da segurança pode ser um caminho para o combate às facções criminosas. Eu só queria, antes de responder a pergunta, um direito de resposta, porque ele fez uma acusação direta ao meu partido. Sim, o Jordi. Pode falar. O Jordi, foi no avião presidencial do Bolsonaro, presidencial, que foi feito o tráfico internacional de drogas. Um cara da Marinha, um comandante da Marinha. Não foi no avião presidencial do Lula. A proposta original, que endurece as penas ao crime organizado, foi mandada para cá pelo presidente Lula. Vocês roubaram a autoria ao designar um relator totalmente de oposição e que ali agiu para mudar o texto e proteger o crime organizado. E ele vai mudar de novo o texto e está feita aqui a aposta. Está feita a aposta, repito a aposta. Se ele mudar, você aprova de novo? Eu não tenho dúvida que ele vai mudar esse texto, porque ele não segura. Novamente ele protege o crime organizado, novamente ele protege os barões do crime organizado ao não querer pegar os bens desse pessoal do crime organizado e confiscá-los para uso público e investir na própria segurança pública. Ao proteger as empresas laranjas utilizadas para lavar dinheiro, ao não tirar os bens delas também. Então, é isso que a nova proposta do DERIT faz. Nós não votaremos nessa medida que não combate o crime organizado, os barões do crime organizado. Tem que pegar quem manda e quem tem seus lucros bilionários. Essa é a proposta original do governo Lula que vocês não querem admitir e numa guerra política vocês não querem votar. Repito, os afaccionados, os líderes estão em presídios federais. É lá que eles estão, lá que eles estão encarcerados. É lá que eles estão devidamente custodiados para não quererem mandar em presídios e darem ordem, como é no Rio de Janeiro ou como é em São Paulo. Essa é a diferença. Tanto é que o governador pediu para transferir 7 do Comando Vermelho hoje para presídio federal. Vamos voltar, então, à pergunta que eu tinha feito sobre a PEC da segurança. Se os senhores acreditam que seria um caminho para o combate às facções criminosas. Novamente, Alencar Santana. Sem dúvida alguma, essa PEC poderia ter sido aprovada no primeiro semestre. Lembrando que os bolsonaristas são contra ela, não querem aprovar ela. Está na relatoria um deputado de oposição
e os bolsonaristas, em especial, ali trabalham de maneira frontal contrária. E a PEC permite que, de maneira integrada, utilizando-se a inteligência, todo o aparato policial, federal e também estadual, para combater de uma maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente, esses grupos criminosos, perigosíssimos, facções, milícias do Rio de Janeiro, Jordi, e outros, né, toda organização criminosa. Porque é essa turma que comanda o crime e lá na ponta ameaça e tira o ganha-pão do trabalhador. Essa turma que amedronta, que toma conta de território, que age do roubo de celular, roubo de ouro, roubo de telefone, tantos outros no tráfico internacional. Por isso que ela tem que ser aprovada. Mas Jordi, os demais do PL, os bolsonaristas são contra, porque justamente vai permitir que uma polícia muito melhor equipada, muito mais eficiente, distante da disputa política local ali, possa combater o crime organizado para valer. Se o Jordi é favorável a uma política de segurança, apoie a PEC da segurança do governo Lula. Nós vamos votar em breve. Com a palavra, Carlos Jordi. Questionamento. Só para fazer um questionamento. Vocês deram para ele 1 minuto e 30 para ele fazer um direito de resposta que era de 10 segundos e agora deram mais 1 e 30 para ele falar a respeito da PEC da segurança? É relacionada... 10 segundos a mais que você passou e depois o direito de segurança 1 minuto. Hã? É porque agora foi da PEC da segurança, que foi a pergunta anterior. Agora a palavra vai com o senhor. Mas ele falou muito mais do que 10 segundos naquela outra... No suposto não, 10 segundos. 1 minuto e meio de direito de resposta. Ele tinha 10 segundos a mais da pergunta anterior. O direito de resposta é 1 minuto e meio também. Que absurdo. Tá bom, então, vamos lá. Posso começar? Pode. Bom, essa PEC da segurança pública é um verdadeiro engodo. Ela é uma PEC que, na verdade, não fortalece em nada o crime organizado. É o total descolamento do governo Lula, da esquerda, de como realmente funciona as facções e o crime organizado no país. A PEC da segurança pública, como eu já expliquei, ela retira a autonomia dos estados, concentrando toda a competência da segurança pública no governo federal. Se essa PEC já tivesse sido aprovada, a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, e que foi um mega sucesso, inclusive, que todo brasileiro aprova, mais de 80% da população aplaudiu, inclusive nas favelas do Rio de Janeiro, falando que foi uma operação bem sucedida. Ela não teria acontecido porque teríamos que seguir a cartilha do governo Lula, do governo federal, um governo totalmente complacente, conivente com o crime organizado, que não combateu até hoje o crime organizado, até mesmo, primeiro, por ser conivente, segundo, por incompetência. Olha as palavras do deputado Alencar, e assim como outros do governo, dizendo como se deve combater o crime organizado, tratando o crime organizado de uma forma extremamente homogênea. E não é. O PCC tem um modus operandi totalmente diferente das facções do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho e o PCC, eles têm um modus operandi de domínio territorial, de guerrilha armada, de violência, de oposição, colocando terror e medo na população, de arrancando as pessoas dos seus territórios, de tomando suas residências, de imprimindo o medo nessa população. É totalmente diferente. Tem que ter um enfrentamento, sim, endurecimento penal, inteligência, enfrentamento, como ocorreu nessa mega operação e que eles foram contrários. Não seremos favoráveis a essa PEC porque, na verdade, ela vai retirar a autonomia das polícias, dos governadores para enfrentar o crime organizado, coisa que o PT não quer fazer. Vamos agora para as considerações finais. Cada um terá 2 minutos agora para esse final. Com a palavra, Alencar Santana. Que na mesma tribuna que eu e o Jordi usamos na Câmara, o ex-deputado Bolsonaro foi lá defender a legalização das milícias. Na mesma tribuna. Basta pegar o depoimento dele. Aliás, vou mostrar na minha rede o depoimento dele defendendo a legalização das milícias e dos grupos de extermínio. O ex-deputado Bolsonaro defendeu isso, a legalidade. Será que ele... Aliás, ele e sua família condecorou um monte de gente ligada à milícia. Um monte. E algumas eles queimaram de arquivo com medo de que pudessem delatar e comprometer a família. Então eles têm relação e muito com o crime organizado. Deu para perceber que o Jordi conhece bem, inclusive ali, como é que funcionam as facções, né?
Então, é uma verdadeira síntese, ainda admite. Eu fico feliz numa coisa, Jordi, você admitiu que a proposta da PEC da segurança do governo Lula não é para favorecer o crime organizado, é isso mesmo, é contra o crime organizado. Nós somos... Você disse na sua resposta há pouco, não sei se foi um ato falho ou foi algum país que tomam conta do tráfico de drogas e de armas, que os bolsonaristas adoram. Então, esse é o objetivo da PEC, de maneira integrada. Nós temos que usar o potencial da segurança com o mesmo propósito e objetivo. Não dá para ter ações isoladas, isso não combate o crime organizado de maneira eficaz. Como nós sabemos, o crime organizado está espalhado pelo país inteiro e relações internacionais. Como nós vamos conseguir que uma só polícia estadual que não tem competência nacional consiga fazer isso? É brincadeira, né? Vocês não querem fortalecer o combate ao crime, porque tem muitos de vocês que se relacionam, têm apoio e têm alianças com o crime organizado, como nessa operação da Fintech, da Carbono Oculto, que vai pegar muita gente e chegar no governador Tarcísio. Com a palavra agora, Carlos Jordi. 2 minutos. Olha, uma coisa que ficou evidente, cristalina, com essa mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro, é a fragilidade da segurança pública no nosso país, a omissão do governo federal em combater o crime organizado e como que o nosso estado, Rio de Janeiro, uma realidade que todos nós já vivemos há muito tempo, e o Brasil inteiro começou a conhecer de fato como os narcoterroristas estão dominando o nosso estado. E um outro ponto que também ficou muito claro é o lado do governo federal, que não está ao lado do cidadão de bem, não está ao lado da população, está ao lado do crime organizado, ao lado dos narcoterroristas. O deputado Alencar Santana disse aqui que eu conheço bem as facções, que eu conheço bem o crime organizado. Claro que eu conheço. Eu já estou na política já há 10 anos e eu conheço muito bem o PT, a maior facção criminosa de todas. Então nós temos que realmente conhecer como atua essa facção, inclusive em conluio, em conjunto com essas outras facções que operam no nosso país, o Comando Vermelho, o Primeiro Comando Puro, o ADA, o PCC. Sabe quem são os personagens que nós mais vimos ligados ao crime organizado nesse governo Lula? Nós vimos, por exemplo, a dama do tráfico do Amazonas, casada com o tio Patinhas. Essa senhora é de uma ONG que luta, faz lobby pela liberdade de presidiários nos presídios. Ela foi em reuniões no Ministério da Justiça paga pelo governo federal, a dama do tráfico. Inclusive, ela foi presa alguns meses depois. Nós vimos também Lula negociando a entrada dele na favela do Moinho com a irmã do líder do PCC, lá em São Paulo. E essa senhora também foi presa. Lula e essas facções, elas têm uma relação intrínseca, íntima. E é por isso que o PT não quer tipificar como organizações terroristas. E o brasileiro está vendo o desastre que é o governo Lula no combate ao crime organizado, na segurança pública, e antes tarde do que nunca, porque agora Lula, o PT, vão perder as eleições porque o brasileiro quer acabar com o crime organizado no país, tipificar como organizações narcoterroristas, e Lula não quer defender os seus. Fim. Deputados, então chegamos ao fim do nosso debate. Muito obrigada pelas contribuições. Agora, pelas palavras dos senhores, realmente um tema muito complexo que a sociedade acompanha de perto. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.